Bom, olá a todos. Eu me chamo Alan, sou mestrando em Letras aqui na Universidade Federal de Viçosa, no Departamento de Letras, onde eu sou orientado pelo professor Oliveira de São Gomes do Vale. E eu estou aqui hoje para poder apresentar o meu projeto que vai ser desenvolvido ao longo do próximo ano, intitulado As Estratégias de Dramatização do Discurso na Metodologia de Laurentino Gomes. Nossa apresentação vai ser desenvolvida da seguinte forma: uma introdução, uma justificativa do problema, objetivos, pressupostos teórico-metodológicos e resultados esperados. Porque, por se tratar de um projeto, não temos resultados concretos ainda sobre a pesquisa. E sobre a trilogia especificamente, ela foi publicada ali entre 2019 e 2021. São três livros, três volumes, publicados em sequência, né? 19, 20 e 21. E é a segunda trilogia do autor Laurentino Gomes, um jornalista, ex-membro do Grupo Veja. E essa especificamente ela vai tratar da escravidão desse período histórico do Brasil, né? É, mas com foco, buscando explicar suas razões, suas raízes, seus bastidores. E para isso ele vai se utilizar de uma linguagem, como ele mesmo define, a linguagem jornalística, para poder, no mínimo, despertar o interesse no leitor sobre essa informação. Então, sobre esse período histórico, sobre esse tema. Então, na visão dele, a escravidão é uma história de dor e sofrimento, cujos traços ainda são visíveis atualmente em muitos dos locais visitados pelo autor, né? Tanto historicamente quanto fisicamente. O que chama atenção aqui para nós, né? Como analista do discurso, é a questão é o fato do Laurentino ser um jornalista, e ele está pegando essa bagagem do jornalismo, trazendo para dentro de um tema histórico, para tentar levar para um leitor leigo essa fase da história que é de sofrimento, que é marcada por dor. Na perspectiva do discurso, a gente começa a levantar algumas questões em relação a isso, a esses três elementos. Devido também ao fato do livro, né, agora entrando no justificativo, ter uma certa relevância institucional. Por exemplo, é um livro que já foi vendido com milhares, um recorde, um best-seller, né, de milhões de tiragens vendidas. Também tem o prêmio Jabuti, na categoria Biografia e Reportagem, e até hoje ele é vendido nas livrarias dentro das tags, né, de história do Brasil, história da América Latina, como primeiro lugar, né? Então ele tem uma certa relevância, um certo alcance, só que tem toda essa questão da bagagem do jornalismo e essa visão de dor e sofrimento, que de fato a escravidão foi um período que deve ser lembrado e estudado, tanto dentro quanto fora da academia. Mas quando a gente fala de jornalista que traz essa linguagem simplificada sobre um período histórico, faz a gente questionar até que ponto, né, uma simplificação não deformaria um período tão complexo da história. E dessa perspectiva, desse ângulo, de narrar a partir da dor e do sofrimento, como ele estaria apelando para uma comoção, necessariamente, em detrimento, colocando em segundo plano uma racionalidade em relação a esses fatos tão complexos e tão importantes de serem tratados com seriedade. Quando se fala de um livro sendo vendido no âmbito, dentro das tags de história da América Latina. E como que se dá, então, essa construção? Porque se ele está mirando ali na comoção, em detrimento dos fatos, como que ele faz isso? De que forma ele constrói o seu texto para suscitar tais paixões? Então, a gente tem como objetivos gerais do nosso trabalho os seguintes objetivos. Análise das estratégias de dramatização discursiva para a espetacularização da violência contra o povo escravizado em escravidão, de Laurentino Gomes. E como objetivos específicos, né? Análise do gênero livro-reportagem a partir da semiolinguística das cenas da enunciação, análise dos modos de organização do discurso enunciativo, descritivo e narrativo, e uma análise dos efeitos patêmicos visados a partir da materialidade discursiva. Sendo esse último objetivo específico, a gente ainda está trabalhando um pouco nele, porque a patemização é um termo complexo ainda na análise do discurso, categoricamente falando, mas para que, a ideia inicial ainda seria manter esse objetivo. Bom,
Para essa análise, a gente vai se usar de alguns pressupostos teórico-metodológicos da própria análise do discurso, que a análise que a gente faz se chama teoria semiolinguística, é a nossa vertente, onde a gente se insere, sendo Patrick Chaudhuri, o autor, que vai tratar o discurso ali como aquela produção linguística, o uso da linguagem, né, no seu contexto sócio-histórico de produção, ao mesmo tempo que ele pressupõe, então, que eu, ao entrar em contato, ao estabelecer uma comunicação com o outro, eu entro numa relação contratual, onde eu vou me usar de certas estratégias para poder atender o meu projeto discursivo, que pode ser de determinadas ordens. E entre as estratégias, eu posso me usar da captação, que se dá também pela dramatização. Uma das possibilidades. A gente pode se usar da captação pela dramatização e pela polêmica, mas aqui o nosso interesse é pela dramatização. E a dramatização, ela sempre vai visar as emoções, captar pelas emoções, não fazer sentir. Então a gente parte das emoções, da dramatização para as emoções, e das emoções para um consentimento, uma persuasão que não conversa com a racionalidade. É um convencimento patente, emocional. Bom, a gente também vai trabalhar com a ideia de modos de organização do discurso, ou seja, maneiras de falar, como que o discurso pode se organizar para determinados propósitos de enunciar, escrever, narrar e argumentar. A gente também vai falar de cenas de enunciação, ou seja, todo discurso, todo enunciado ele se constitui, né, de uma cena, de um espaço estável, que é a cena englobante, uma cena genérica, e um espaço material, que vai ser cenografia. Também aqui nos nossos pressupostos teórico-metodológicos, a gente vai usar alguns critérios para não pra poder segmentar nossa análise, para poder fazer a coleta de dados, que para eles seriam trechos que estejam com predominância narrativa, né? Uso também que os actantes, os personagens dessas narrações, personagens de fictício e histórico também, seriam homens e mulheres escravizados, retratando diferentes formas de violência. E as nossas categorias de análise estão sendo justamente as cenografias difusas, os modos de organização do discurso e os tópicos patêmicos de Chaudhuri também. Então, alguns resultados esperados em relação ao nosso projeto. Como eu falei, a gente não tem nenhuma previsão ainda. A gente não tem nenhum dado concreto, mas a gente tem algumas hipóteses, e entre elas seriam, a gente inicialmente busca encontrar, né, acreditamos encontrar cenografias diferentes para esse livro-reportagem, né, para esse gênero livro-reportagem, ou seja, é um livro que vai ser construído tanto com citações diretas ou indiretas, próprias até do discurso científico, mas também vai usar passagens ficcionais, vai misturar ali também relatos, vai também trazer construções meio sensacionalistas da história, meio dos bastidores, tá? Os bastidores que vai engrendar até numa fofoca científica, pseudocientífica, na verdade. A gente também procura encontrar a predominância do modo delocutivo, que é uma categoria que já Rodolfo fala que passa um efeito de impessoalidade, muito comum a textos que querem parecer científicos, que querem passar esse efeito de pessoalidade, mas na verdade a gente sempre sabe que tem um sujeito por trás de qualquer produção linguageira. A gente também vai ter, a gente também procura encontrar descrições e com construções subjetivas do mundo e qualificações como destrutivo violento, mais puxado para o sensacionalismo, até se você colocar em termos de hierarquia na linguagem jornalística. A gente também procura encontrar, acredita encontrar, na verdade, um actante do povo escravizado, sempre como uma vítima, é, construído sempre em degradação do seu estado, né? E que um narrador que vai sempre ter acesso às emoções dessas pessoas. E também uma predominância dos tópicos dor e simpatia, nos termos de Chaudhuri, em relação com o seu destinatário. Então, agradecimentos aqui à PPG Letras, à FAPEMIG e à UFV, né, por financiarem e orientarem todo esse trabalho, as figuras e as nossas referências. Muito obrigado.